Amados do Pai, como é que vocês estão? Saiba que Deus não te trouxe aqui por um acaso, pois a palavra de hoje, que Ele vai revelar aos nossos corações, é para que possamos avançar. E avançar significa mudança, sair do lugar de conforto, pois só vive o novo de Deus aquele que está disposto a viver mudanças. Diga comigo, Deus tem novidade para a minha vida. Sim, Deus tem novidade para a sua vida. Mas antes, vamos preparar o espírito. Vamos respirar fundo, mentalizar na soberania de Deus. Soberania que Ele está no controle de tudo e que Ele pode todas as coisas. Temos que ativar a nossa fé todos os dias, trazer à nossa mente o que representa Deus a nós. Pense no seu amor, pense na sua grandeza, pense em tudo que Ele já fez e seja grato. Enquanto você respira e traz à memória o poder de Deus, o seu espiritual é ativado através da sensibilidade, pois vivemos de acordo com o que os nossos olhos veem, é a matéria, mas existe o âmbito espiritual. E para alcançar esse âmbito espiritual em Deus, é através da oração, da adoração, também da palavra. Esta palavra que você está ouvindo é Deus te preparando para estar o quê? Mais perto dEle, pois Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E a finalidade é que todos os dias venhamos entender que não estamos o quê? Sozinhos. E com isso, avançamos de fé em fé, de glória em glória. E deixamos de dar a atenção em ficção, em entretenimentos. Deixamos de ouvir a voz do mal, aquela voz negativa, de nós nos julgando. Nós temos que nos amar. Só que para a gente nos amar de acordo com o que Deus nos criou, a gente tem que o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é uma prática. Dia a dia em seu relacionamento é literalmente obter mudanças. E essa mudança vai nos trazer o quê? Mais próximo de Deus e mais próximo do propósito que Ele tem para nós. Sim, Ele tem um propósito para nós. E eu quero te dizer que Deus é mais poderoso que a sorte, é mais poderoso que o destino. Você já ouviu essa palavra? Que sorte é a nossa? A sorte está lançada. Ou o destino é o que ninguém pode mudar. Se nós depositarmos a nossa confiança somente no que os nossos olhos vê, no diagnóstico da medicina que está desenganada, você vai acreditar? Ou então nos traumas que às vezes você vivenciou na infância e não consegue superá-los e justifica sempre falando dos traumas. Deus é mais poderoso que isso e Ele quer que você quebre esse ciclo. E como quebrar? Através da confiança que depositamos no Senhor. Entender que nós esperamos nele em todas as coisas, quer seja preocupações, ansiedades, nós buscamos a quem? A Ele. Até que não venhamos sentir mais preocupações. É uma busca constante até que Ele venha se manifestar a você, até que Ele venha te dar o sinal, até que você venha entender. Deus, Ele está o quê? Presente, mas a sua manifestação são para os que o buscam. Busque ao Senhor todos os dias. Leia a palavra. Guarde a sua palavra no seu coração, pois os que guardam a palavra do Senhor são os que o amam. E eu venho te trazer esta palavra que
Não é o acaso que decide a sua vida. É Deus que decide a sua história. Diga, Deus é quem decide a minha história. Deus vai nos trazer a meditação lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, quando um rei preparado, guerreiro, forte, até se disfarçou, as pessoas não viessem identificar que ele era um rei. Mas um dos soldados na guerra, e esse soldado, sendo inimigo, lançou uma flecha no ar, e essa flecha acertou a armadura desse rei em um lugar vulnerável. E o que aconteceu? Ele perdeu a guerra e ele morreu. Mas na soberania divina, Deus já sabia que isso iria acontecer com o rei perverso, o rei Acabe. Você não sabia que ele era perverso. Enquanto eu falava, você poderia estar pensando: poxa, esse rei não teve sorte. Mas quem conhece o nosso coração, quem conhece os nossos pensamentos, como diz lá em Salmos, no 139, no verso 1 e 2, é o Senhor. Quando diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Então, devemos entregar todas as nossas preocupações nas mãos de Deus. Pois assim como diz também em Provérbios, no capítulo 16, no verso 33, que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem de quem? Vem de Deus. Devemos olhar para Deus como aquele que está cuidando de nós e não como aquele que está contra nós. Estamos falando de intimidade. Deus, ele nos convida. E foi através desse entendimento que Deus, ele está no controle de tudo e que todas as coisas acontecem através do seu poder, ou ele manda ou ele permite, que ele mudou a minha história. Ele mudou a minha sorte, porque eu não dependo de sociedade ou de pessoas para que eu venha avançar, mas eu dependo do amor de Deus e do propósito que ele tem para mim. Eu não dependo de um destino, de um diagnóstico. Eu dependo do que Deus falar. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vive desta forma. E somos o que? Abençoados. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoada. E ser abençoado significa ser feliz. Por isso a palavra do Senhor diz assim: fala as suas preocupações para Deus. Mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Ele quer que você evolua naquilo que Ele tem para você. Ele sabe de todas as coisas, você não sabe. Então, para nós evoluirmos, a gente tem que praticar a sua palavra, a gente tem que buscar a sua palavra. E hoje, Deus, ele traz ao nosso coração essa força e esse poder, que ele pode tudo e ele nos ajuda a vencer. Então não vamos desistir. Se você precisa de uma motivação para avançar, Deus é sua motivação. Se você precisa de uma resposta para entender por que tantas coisas aconteceram na sua vida, Deus, ou Ele mandou, ou Ele permitiu. E por mais que venhamos questionar, vindo uma pergunta atrás da outra, nós entendemos que somos livres. Diga, eu sou livre. Diga no nome de Jesus, eu sou livre desse problema. Diga o que você espera de Deus. Eu sou livre da doença, eu sou livre do engano, eu sou livre do sofrimento. Porque Jesus venceu na cruz. Começa a falar para você palavras de Deus para você mesmo, para que a sua mente venha entender e o seu coração também venha entender. E que você venha avançar, vencer, testemunhar. Deus tem um testemunho na sua vida e você vai contar a sua vitória. Mas devemos fazer o que? As escolhas mediante a palavra de Deus.
ouvir a sua palavra e obedecer, não fazer do nosso jeito e depois recorrer a Deus. Devemos constantemente buscar ao Senhor em tudo e em todas as coisas, pois Deus vai te dizer através dessa palavra para você não lutar as batalhas que Ele falou para você não lutar. Deus vai te falar para você buscar o conselho dEle e não de outras pessoas. Deus também vai te dizer para clamar o nome dEle, que Ele vai se manifestar e você vai ver o poder dEle na sua vida e vai acontecer milagre. Diga, vai acontecer milagre, porque para Deus nada é impossível. Que você possa receber essa palavra e que através dessa palavra você não venha recuar, mas que você venha avançar. É possível sim quebrar o ciclo. É possível sim mudar de mentalidade, voltar a sorrir, ser curado em nome de Jesus. Não no meu nome, mas é no nome de Jesus. E buscar todos os dias. Tem dias que você vai estar muito feliz. Outros, nem tanto. E outros, você vai estar triste. Mas independente do dia que você viva, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Se não conseguir orar, adore. Cante louvores. E se não conseguir cantar e nem orar, em seu pensamento peça socorro. Sim, peça socorro a Deus. E Ele te ouvirá. Pois Ele é um socorro presente no momento da angústia. Comece a trazer Deus para perto e parar de questionar o porquê tantas coisas aconteceram na sua vida ou porque não deram certo. Deus está te dando uma nova chance e essa nova chance é o hoje. Deus está falando com você, Deus está te trazendo a resposta. E a resposta é: Ele é a vida que você precisa. Você precisa da presença dEle, se alimentar dEle. Dê um sorriso. Você sabia que esse sorriso agrada a Deus? Não use ele para agradar a quem não dá valor a você. Use o seu sorriso para servir ao Senhor e dizer: a minha alegria vem do Senhor. Vamos para a palavra de hoje? A palavra que Deus tem hoje para os nossos corações é em Bíblia, caneta e papel. Está em 2 Crônicas, no capítulo 18. Aonde Deus vai falar aos nossos corações sobre batalhas, sobre seu poder e sua soberania. Aqui a gente vai iniciar a leitura da palavra do Senhor, aonde diz assim: a aliança com o rei Acabe. Antes de falarmos sobre essa aliança, quem era o rei Acabe? Ele era o rei de Israel. Ele vai fazer uma aliança com Josafá, o rei de Judá. Porém, o rei Acabe adorou deuses falsos de sua esposa Jezabel e contribuiu com templos de idolatria. E somente Deus merece adoração, mas Acabe ignorou os mandamentos de Deus e procurou a proteção dos ídolos, dos falsos deuses. Porém, Josafá foi temente a Deus, mas cometeu alguns erros ao longo de sua vida. A leitura inicia: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e apareceu-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe mandou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu
a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo, iremos contigo à guerra. Então o rei Acabe, ele quer uma aliança para guerrear. Porque o rei Josafá errou quando casou seu filho com a filha do perverso rei Acabe. Por causa disso, Josafá teve que aliar-se a Acabe para guerrear contra Ramote de Gileade, uma guerra que não era sua. Então, aqui a gente já vai ter uma orientação que nos diz assim: não lute uma guerra que não é sua. Talvez na sua vida as pessoas te colocam em situações por parentesco ou até mesmo por amizades, para que você venha guerrear, tomar as dores. Ao invés de você fazer isso, você vai fazer o quê? Orar. Orar para que a luta de quem pediu ajuda, o Senhor venha direcionar. Direção. E continua a leitura. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. O rei Josafá, ele aceitou ir para a guerra, mas ele pediu para consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor é orar e ter o quê? Uma direção. Então o rei de Israel reuniu os profetas. Quem é o rei de Israel? O rei Acabe. Reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: mas profetas falsos, porque ele já praticava o que? A idolatria, o rei Acabe. Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Aqui podemos entender que se esses 400 profetas do rei Acabe fossem do Deus Jeová, o rei Josafá não questionaria. Se ali naquele momento não tem algum profeta do Senhor. Devemos buscar pessoas, falar com pessoas que temem ao Senhor, não pessoas que falam de Deus, mas não praticam a sua palavra. Então devemos ter essa consciência de buscar o que? Conselhos. Busque conselho do Senhor. Busque conselhos do Senhor e não de pessoas. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio. O rei Acabe, rei de Israel, ele expressa o seu ódio contra o profeta do Senhor Jeová. E o profeta naquela época era a boca de Deus. Cuidado com pessoas que odeiam a palavra, os cristãos. Cuidado. Essa palavra aqui de ódio não pertence ao Senhor Jeová, mas ao inimigo que vem como engano.
Diz assim: porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaias. O nome do profeta de Deus naquela época chamava Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traz aqui depressa Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos Círios, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfará, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a sua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaias disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Aqui podemos entender que o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, o cristão, não é persuadido, não se vende por pessoas, ou no local ou no cenário onde está, por pressão, mas o que? Confia no Senhor. Micaias não obedeceu a voz daquele que diz: fala coisa boa, mas ele diz assim: eu falarei o que o Senhor me ordenar falar. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, eles serão dados à vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel, o rei Acabe, disse a Josafá: não te disse que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém o mal? O profeta do Senhor deu a orientação para que todos voltassem para casa em paz. Mas mesmo assim, o rei Acabe de Israel, ele fica indignado com a palavra que Deus falou através do profeta. E no verso 18 a gente vai entender: disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. Nessa palavra, a orientação do Senhor, a gente vai ver que Deus é mais poderoso que a sorte e o destino. Deus, ele já sabia o que iria acontecer na guerra. Ele deu a orientação através do seu profeta Micaias. Porém, o rei Acabe se indignou. Todas as coisas acontecem pela escolha do poder de Deus. Ou Deus
manda acontecer, ou Deus permite que aconteça. O profeta Micaias traz uma mensagem e revela a situação verdadeira. A visão do verso aqui 18 que o profeta Micaias tem mostra que maior que o destino é o Senhor. Toda a adversidade e na batalha revela para todos que ali estão que Acabe será derrotado, perderá a batalha e morrerá. Para a nossa vida, para a sua vida, receba essa palavra. Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, Ele faz acontecer ou permite que aconteça. Seja um aliado de Deus, ouça a palavra de Deus. Não faça igual o rei Acabe. Mesmo conhecendo o poder de Deus, persiste em continuar com a guerra. Pois podemos ler aqui no verso 19: E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba a Caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? Verso 21. E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e prevalecerá? Sai e faze-o assim. Podemos entender que nessa palavra, que conforme estamos aqui estudando, Deus ordena, Deus permite. Aqui o espírito da mentira sugere entrar na boca dos profetas, os 400 profetas do rei Acabe, para enganá-lo. Deus permite, porque Deus já sabia, Deus está no controle, que Acabe não poderia ganhar essa guerra. Acabe precisa entender que o poder pertence a Deus, e se ele ganhasse essa guerra, ele iria se afastar ainda mais de Deus. Por isso que Deus permite esta situação, que a mentira se apresente na boca dos 400 profetas, em que diz aqui que o rei Acabe iria ganhar, mas o verdadeiro profeta que serve a Deus, que é Micaias, falou que o rei Acabe seria derrotado e ainda o que? Morreria. E no verso 22 vai dizer assim: Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas e falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenanã, chegando-se, feriu a Micaias no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, rei Acabe: Tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade de Joás, filho do rei. E direis assim: Diz o Senhor: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. O rei Acabe, achando que tem o poder pelas riquezas, ainda manda prender o profeta, na certeza que ele voltaria. Mas no verso 27 vai dizer: E disse Micaias: Se voltares em paz, quem? O rei Acabe. O Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. No verso 28, subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Mesmo o rei Josafá, rei de Judá, que pediu para consultar o Senhor, e o profeta Micaias disse a vontade de Deus, dizendo que perderia uma guerra e Acabe morreria, ele foi, no verso aqui, ó, a gente pode ver que eles subiram para a guerra. Josafá poderia não subir, e ele continua persistindo em lutar uma guerra que não era dele. E nós devemos entender isso.
que a guerra são as batalhas da vida, são as situações da vida. E nesse momento dessa história, a guerra começou. Quando entramos numa luta que não é nossa, muitas vezes não conseguimos sair dela se não for pela misericórdia de Deus. No verso 29, disse o rei de Israel, rei Acabe, a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, Acabe, e entraram na peleja. Qual foi a estratégia do rei Acabe? Se disfarçar. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas que não adianta disfarçar. A desobediência não agrada a Deus. Então vamos entender aqui, ó. A desobediência não agrada a Deus. Mesmo que, por mais que pareça muitas vezes que está dando certo, se não for conforme a vontade de Deus, o que está acontecendo na sua vida, continua sendo o que? Desobediência. Então busque a obedecer ao Senhor, busque a tomar a decisão correta. Não saia da presença de Deus, não se engane, porque o inimigo está aí enganando as pessoas. Deus tem o melhor para nós. Deus é soberano. E o rei Josafá, que temia, foi para a guerra, mesmo assim, e obedeceu. O rei Acabe se disfarçou. Deixa eu até... O rei Acabe se disfarçou aqui, mas o rei Josafá não. Ele continuou com as suas roupas reais. No verso 30 vai nos dizer assim, ó: deu ordem, porém, o rei da Síria. O rei da Síria era o inimigo que estaria o quê? Lutando contra o rei Acabe e o rei de Judá. Então vai nos dizer assim, ó: deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitões dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Mesmo tendo o exército do rei Josafá de Judá, o rei da Síria, ele deu a ordem para guerrear somente contra o rei de Israel, que é Acabe. E no verso 31 vai dizer assim: sucedeu que, vendo os capitões dos carros a Josafá, que estava o quê? Com as vestes reais, ó. Mas o rei Acabe não estava com as vestes reais, mas estava disfarçado. Eles confundiram o rei Josafá, como diz assim: este é o rei de Israel. Então cercaram para pelejar, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Aqui, o rei Josafá, que é o rei de Judá, quase morreu. Aqui a gente pode ver que, se não é a misericórdia de Deus, o rei Josafá tinha morrido. Porque só ele estava com roupas reais. Isso foi uma estratégia do rei Acabe para ele não ser conhecido. E mais, o que aconteceu de diferente aqui? Que o rei Josafá, ele clamou ao Senhor. Então, clame a Deus se você está vivenciando na sua vida em algum momento difícil, ou então algo que você diz assim que não tem mais jeito. Clame ao Senhor, e Ele te ajudará. Como aconteceu aqui, ó. Se o rei Josafá, rei de Judá, que teme ao Senhor, mas que aceitou guerrear uma guerra que não era sua, se ele não tivesse guerreado, clamado, na verdade, o Senhor não teria o ajudado, ele teria o quê? Morrido. Então tome cuidado, vigie, ore, para que Deus venha te direcionar.
Porque sucedeu que, vendo os capitões dos carros que não era o rei de Israel, rei Acabe, deixaram segui-lo. Quem deixou seguir? O rei Josafá. Eles viram que, apesar do rei Josafá estar com vestes reais, não era o rei Acabe. Mas isso, quem fez acontecer foi Deus que ajudou. Senão eles não teriam identificado, não teriam entendido que o rei Josafá, que estava vestido com roupas reais, não era o rei Acabe. Eles poderiam matar o rei Josafá achando que era o rei Acabe, mas Deus o ajudou. Então, um homem armou o arco e atirou ao esmo. Ele atirou. Não diz que ele apontou, ele atirou ao ar, ferindo o rei de Israel entre as juntas. Ferindo a quem? Ao rei Acabe, mesmo estando que disfarçado. E esta flecha o feriu na armadura e atingiu entre as juntas da couraça, que é a armadura. Então disse ao carcereiro, o rei Acabe: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente o que? Ferido. Então, o resultado desta guerra, a gente entende que mesmo o rei Acabe, usando de estratégia, disfarçando, sendo um rei guerreiro, tendo o exército forte, o resultado da guerra é que ele foi o que? Ferido. Mas o profeta do Senhor disse que ele morreria, certo? Mas não terminamos. O último verso vai dizer: e aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, morrendo na hora do pôr do sol. Então cumpriu a palavra de Deus. Deus é soberano ou não é? Quando Deus fala, ele cumpre, não cumpre? Então não duvide da palavra de Deus. Ele foi ferido e a flecha nem foi apontada para ele, foi no ar. Qual a probabilidade disso acontecer? Então quando Deus fala, o que acontece? Deus cumpre. O rei Acabe perdeu a guerra e ainda morreu. A palavra do profeta Micaias aconteceu. Guarde no seu coração o que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem de quem? Vem do Senhor. Guarde isso no seu coração. Vamos memorizar aqui, a palavra de hoje é: não lute uma guerra que não é sua, mas ore pedindo a direção. Busque o conselho de Deus e obedeça. Não faça como o rei Josafá. Se o rei Josafá não tivesse mudado lá na guerra, ele teria morrido também. Mas ele o que? Clamou. Então, tenha consciência das suas escolhas, porque as suas escolhas têm o que? Consequências. Deus é mais poderoso que a sorte, mas o que é sorte? É aquilo que todo mundo espera, o destino, aquilo que ninguém pode mudar, mas Deus, ele é dono de tudo, ele é soberano, ele pode todas as coisas. E a guerra começou, a prova pode vir, mas independente do que aconteça em guerra ou não, a desobediência não agrada a Deus. Clame ao Senhor e ele o que? Te ajudará. Aqui a gente pode identificar através dessa palavra duas pessoas. O rei Acabe, que era esperto, buscando uma aliança matrimonial. Ele tenta aumentar a sua força, tentando se aliar com o rei Josafá, e vive na ilusão, longe de Deus. Mas qual é a realidade? A realidade é que, mesmo ele tentando disfarçar para ele não ser visto, ele foi atingido num lugar vulnerável por uma flecha que foi atirada no ar. Ele perde a guerra e ainda morre cumprindo a palavra de Deus. E a gente vê também o perfil do rei Josafá. Ele luta uma guerra que não é sua, consulta a Deus e Deus responde, Deus fala, mas ele não ouve. Ele prefere escolher o que? A guerra. Tome cuidado, não tome esse tipo de decisão. Ouça a Deus. E na guerra, o rei Josafá, ele foi cercado
confundiram ele. Se não fosse ele clamar a Deus, ele entender que ele fez algo errado, ele teria morrido. O que aconteceu depois com o rei Josafá? Ele voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém. Não perca tempo. Peça a ajuda ao Senhor e Ele te ajudará. Ele te ouvirá. Fale para Deus: Senhor, eu errei. Ou então fala: Senhor, me dê forças para continuar. Nós devemos o que? Perseverar na fé. Porque Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Melhor é estar na presença de Deus do que nos prazeres do mundo. Essa é a palavra que Deus revelou aos nossos corações em Bíblia, caneta e papel. Glória a Deus. E recebeu em seu coração. Diga: eu creio, eu recebo no nome de Jesus a minha vitória. Esta vitória, diga, esta vitória é para honrar a Deus. Tudo que eu peço para honrar a Deus, Deus me concederá em nome de Jesus. Diga assim, que todo impedimento, diga, todo impedimento em nome de Jesus caia por terra agora. Eu recebo a estratégia de Deus, eu recebo a minha vitória em nome de Jesus. Diga: eu não vou temer, eu não vou me preocupar, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar. Deus entregará na minha mão a minha vitória. Agora abra sua mão, olhe para sua mão e diga, enquanto você ouve esta palavra, diga, abra sua boca: Deus, diga, Deus entregará na minha mão a minha vitória para honrar o seu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa contar o seu testemunho, porque Deus é fiel.